Levítico 23. Vamos ler a partir do versículo 4, irmãos. Diz assim: Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Amém? Pode se assentar, irmãos? Em nome de Jesus. Vou ler só até aqui. Hoje eu vou falar a respeito de festas. Quem disse que o povo de Deus não comemora, né, irmãos? Quem disse que o povo de Deus não tem festa? O próprio Deus, no Antigo Testamento, ele instituiu festas para o povo comemorar, para que o povo também lembrasse da bondade dele, e para que o povo também tivesse uma lembrança e pensasse em tudo aquilo que Deus fez por eles e analisasse a vida deles, como estava a vida deles com Deus. Porque na nossa vida, meus irmãos, tem momentos que a gente esquece daquilo que Deus fez por nós. E nós não podemos esquecer do que Deus fez pela nossa vida. E tem hora que a gente esquece de parar para pensar como que a gente está se comportando diante da lei de Deus. Como que a gente está se comportando diante da lei do Senhor. E tem hora que a gente que acha que não tem nem motivo para se alegrar. E não tem motivo para cultuar, para adorar, para glorificar a Deus. Mas, irmãos, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas na nossa vida. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, irmão. Nosso Deus é um Deus poderoso. Israel, eles celebravam várias festas. A primeira festa que nós lemos o versículo 4, diz assim: Essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que o convocareis no seu tempo determinado. Então, era chamada também de santa vocação, porque era onde o povo se reunia ali, era onde o povo se ajuntava ali, e a maioria, no primeiro dia, quando era 7 dias, eles dedicavam aquele dia ao Senhor, eles se consagravam ao Senhor, por isso que era santa vocação. E depois ele se alegrava no 7º dia, no 7 dias, depende da festa, como é a festa da Páscoa, já vinha a festa dos pães ázimos, que era o pães sem fermento. E o povo ali celebrava ali. E o que essa festa simbolizava para o povo? Que nós vamos também trazer para os dias de hoje. Nós sabemos que a Páscoa no Antigo Testamento, a festa dos pães ázimos, celebrava a ocasião em que Deus poupou o povo quando livrou eles do Egito. A primeira vez que eles celebraram a Páscoa, e todos os dias que eles celebravam a Páscoa, era para lembrar do que Deus fez na vida deles, libertando eles do Egito, livrando eles, quando o Senhor passou pela casa deles. Quando o Senhor passou por cima e não matou os filhos de Israel, mas matou os egípcios. E Deus livrou o seu povo naquele dia. A Páscoa simbolizava o livramento de Deus na vida do povo. E Deus falou assim, vocês vão comemorar a Páscoa. A Páscoa era para eles lembrar o quê? Do livramento que Deus tinha dado para eles. A Páscoa era para lembrar o quê? Que Deus tinha guardado eles, livrado eles da terra do Egito. Meus irmãos, você tem motivo de comemorar a Páscoa? Não igual os judeus comemoravam. Mas você acha que você não tem motivo de comemorar a Páscoa? O que significa a Páscoa? Libertação, livramento. Agora eu digo, quem é a nossa Páscoa? Quem nos libertou? Quem nos salvou? Quem nos tira desse mundo? Quem perdoa os nossos pecados? Quem perdoa a nossa vida? Quem cura nós? Então nós já vemos que a primeira festa que Deus colocou para o povo celebrar, já ali indicava livramento, libertação. E como que esse povo foi livre? No Antigo Testamento eles mataram um cordeiro ali,
puro, limpo, e passaram do sangue do cordeiro no umbral da porta. E quando o Senhor passou, não matou o povo de Israel, os primogênitos, só foi dos filhos do Egito, porque não queria libertar o povo de Deus. E hoje, irmãos, qual que é o sangue que nos liberta? Qual que é o sangue que nos livra? É o sangue do Cordeiro Jesus. É o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo fala em 1 Coríntios, só para vocês entenderem, 1 Coríntios capítulo 5, hoje vai ser mais temática, nós vamos falar de festas, depois se vocês quiserem chegar na casa de vocês, ler Levítico 23, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Quem que é a nossa Páscoa? É Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele foi crucificado por nós. E para que Ele foi crucificado por nós? Para nos libertar, para nos dar livramento, para nos dar salvação. Então, em nome de Jesus, a Páscoa que era do Antigo Testamento, o povo comemorava simbolizando libertação, que tinha os pães asmos, que tinha o cordeiro, tinha as coisas. Hoje nós só não comemoramos da mesma forma, mas no nosso calendário tem o dia da Páscoa para a gente comemorar. E o que a gente comemora? A libertação desse mundo, a libertação do pecado. O que a gente comemora? Que Jesus entrou na nossa vida, que Jesus nos salvou, que Jesus nos libertou. Então não esqueça de comemorar o que Jesus fez na sua vida. Então a primeira festa, que era a principal, comemorava libertação. Por que era a principal, irmão? Se não tem libertação, como que a gente vai comemorar as outras coisas? Você já parou para imaginar? É o que eu sempre falo quando onde foi meu aniversário. Eu agradeço os irmãos pelos presentes, agradeço os irmãos por todo o carinho, por todo o amor. Mas eu sempre falo, se Cristo não tivesse me libertado, eu não estava comemorando nada. Hoje nós só podemos comemorar algo porque Cristo nos libertou, porque Cristo nos salvou, Cristo entrou na nossa vida e nos transformou. Então comemore o que Cristo fez na sua vida. O que Ele fez? Derramou o sangue dEle para salvar eu e você, derramou o sangue dEle para nos libertar. Então a primeira festa comemorava libertação. Deixa eu fazer uma pergunta: você já se alegrou por ser liberto? Meus irmãos, é coisa para a gente parar para pensar isso aí. Porque Deus fez mesmo essas festas para eles lembrar de tudo que Deus tinha feito na vida deles, para eles pensar, para eles não esquecer, e para eles continuar tendo uma vida com Deus, ser grato a Deus. Você já parou para pensar o que Deus fez na sua vida? Nesse exato momento você podia estar preso, nesse exato momento você podia estar no pecado, você podia estar preso em alguma situação, mas Jesus foi lá e libertou a gente. Então vamos louvar a Ele, vamos agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado por me libertar. Obrigado por me libertar. Então comemora por Cristo ter entrado na sua vida, por Cristo ser o nosso Cordeiro Pascual. Essa era a primeira festa principal. Depois vinha a festa das primícias. O que eram as primícias? Eram as primícias da colheita. Era quando começava a primeira colheita da cevada. E o povo ali colhia a cevada. E o que eles faziam? Nessa festa da primícia, eles pegavam um molho, que era uma efa, era uma medida, com o braço eles pegavam, das colheitas deles, e oferecia para Deus, dizendo assim: Senhor, a primeira colheita nossa, nós oferecemos ao Senhor. Por quê? Porque eles oferecendo a colheita primeiro ao Senhor, ele estava sendo grato ao Senhor, e estava dizendo: Senhor, agora abençoa toda a nossa colheita. Porque o sacerdote abençoava, dava a bênção que Deus dava. Agora, meus irmãos, se Deus nos libertou, o que nós devemos dar para Ele? O último ou o primeiro? Se Deus nos libertou, nós temos que dar as primícias para Ele. E que primícia? As primícias da nossa vida, as primícias da nossa saúde, as primícias da nossa dedicação, as primícias da nossa oração. Toda a nossa vida deve girar em volta de Cristo.
Se Cristo nos libertou, por que dar últimas coisas para Ele? Se Cristo salvou a gente, por que dar últimas coisas para Ele? Por que não ser as primícias? Porque quem é grato, irmão, quem é grato a Deus, vai entender que Ele sempre tem o primeiro lugar. Quem é grato a Deus, nunca vai colocar Ele em segundo, nem em terceiro, nem em quarto. Ele sempre vai ser o primeiro. Só que tem uma coisa também, Cristo também é a nossa primícia. Ele é a primícia dos que dormem, porque Ele foi o primeiro a ressuscitar e permanecer vivo. Os outros que ressuscitou morreram depois. Ele não, Ele foi o primeiro e continuou. Cristo é as primícias. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi as primícias dos que dormem. Quem foi as primícias? Jesus. Ele ressuscitou. Ele foi o primeiro a ressuscitar e não morrer mais. Você fala, pastor, mas já teve gente que ressuscitou. Lázaro ressuscitou, no Antigo Testamento ressuscitou, mas eles morreram depois. Cristo não ressuscitou e continua vivo. Ele foi o primeiro a ressuscitar e permanece vivo, para mostrar o que vai acontecer com a gente depois, que a gente vai ressuscitar em Cristo Jesus. E a gente vai viver eternamente com Ele. Então as festas das primícias simbolizava que o povo trazia e oferecia a primeira parte ao Senhor. E hoje no Novo Testamento, Cristo é as primícias da nossa vida. Então Ele deve ser o primeiro, irmão. Dá tudo para Jesus. Deixa Jesus ser o primeiro na sua vida. Deixa Ele ser o primeiro. Sabe por que Jesus tem que ser o último, irmãos? Por que Ele não pode ser o primeiro? Porque Ele é o nosso Criador, como eu já disse. Ele é o nosso Redentor. É aquele que vai aquele que vai voltar para buscar em você. Sabe, é aquele que começou a boa obra na nossa vida e vai terminar. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, seja Ele guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. Aí também tinha a festa da colheita, que é chamada também da festa de Pentecoste. Aqui era o fim da colheita da cevada e começava o início da colheita de trigo. E nós sabemos que essa festa de Pentecoste, a festa da colheita, a festa de Pentecoste, ela também cumpriu lá em Atos dos Apóstolos. Quando ali teve o dia de Pentecoste, foi no dia de Pentecoste, ou seja, no dia da festa da colheita, que a presença de Deus foi derramada. E ali teve a colheita de quê, irmão? De muitas almas. Ali teve a colheita do quê? De muitas vidas, porque depois dali Pedro pregou e 3.000 almas aceitou Jesus. Depois dali ele pregou, mais 5.000 almas aceitou Jesus. Era simbolizando que a colheita, o fim da colheita da cevada e o início da colheita do trigo, porque Israel era tudo assim, irmão, só para vocês irmãos entenderem. Tinha um lado histórico das festas, mas tinha um lado da agricultura. Então as festas, vocês podem ver, tinha um lado histórico, mas também tinha um lado da agricultura, porque cada festa às vezes comemorava a colheita também. Primeira festa, a Páscoa, vinha o pães asmos, depois vinha a primícia, as primeiras colheitas. Depois, na festa de Pentecoste, vinha a colheita agora do trigo. E depois, na última festa, vocês vão ver que é a colheita da azeitona e da uva. Então, ele escolhia o ano inteiro. Você for ver, ele escolhia o ano inteiro, mas não era a mesma coisa, várias plantações. Por quê? Porque Deus abençoava a vida deles. Meus irmãos, hoje nós não mexemos com a agricultura, mas o quanto de coisa que Deus tem feito na nossa vida. Entende? O tanto de coisa que Deus tem feito para nós. O quanto de coisa que a gente vem colhendo, irmãos. Irmãos, a gente tem que agradecer a Deus. A gente tem que agradecer ao Senhor. Eu vou ser sincero e direto no ponto. Se a gente tem uma colheita boa, é porque o dono da colheita está na nossa vida. Se Jesus não tivesse, a nossa colheita não seria boa.
Se Jesus não tivesse na nossa vida, nós não teríamos nenhuma colheita boa para a gente se agradar e glorificar a Deus. A nossa colheita ia ser a colheita do pecado. E o salário do pecado é morte. Mas graças a Deus que Jesus entrou na nossa vida. Graças a Deus que Jesus entrou na nossa vida. Então, a festa de Pentecoste era o fim da colheita da cevada, como diz o início da colheita do trigo. Agora para nós, demonstrada a alegria e ação de graça pela colheita abundante. Ou seja, agradece a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida. Agradece a Deus pela colheita, como eu disse que vocês têm, irmão. Se não é Deus, nós não temos colheita nenhuma. Olha Atos, vamos ler Atos também para os irmãos entender. Atos capítulo 2. Atos é um livro histórico, irmão, fala a história da igreja. Atos capítulo 2, versículo 1. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E ali nós sabemos que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles receberam a plenitude, receberam o poder do Espírito Santo que veio sobre a vida deles. E ali nós sabemos que Pedro saiu para pregar e teve uma grande colheita de almas. Uma grande colheita de vidas. Meus irmãos, vamos agradecer a Deus pelas colheitas que Ele tem nos dado. Vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Agora, vi um dia da expiação. O dia da expiação. O dia da expiação, irmãos, vocês podem ler Levítico 23, do 26 ao 32. Tinha também o dia da festa das trombetas, que ali iniciava no 7º mês, e expressava alegria e gratidão a Deus. E agora eu vou falar do dia da expiação. O dia da expiação é o único dia que era um dia para o povo chorar, irmão. Esse aqui não era para se alegrar. Esse dia era para o povo chorar. Simbolizando que a nossa vida tem hora que a gente tem que chorar. Olha que foi iniciado o culto aqui. Ezequias recebeu uma palavra. O que ele fez? Foi chorar. Chorou, buscou a Deus e Deus trabalhou na vida dele. E pode ver que os louvores foi falando com a gente, meus irmãos. Os louvores foi falando. O primeiro louvor falou de clamar, o segundo falou, Deus proverá. Primeiro Ezequias clamou, depois Deus proveu. E esse dia da expiação era a remoção do pecado da nação. Isso era uma vez por ano. O povo entrava, o sumo sacerdote entrava no lugar santo do santo, e ali eles aspergiam sangue, para que o povo fosse liberto dos pecados, fosse cobrido a culpa do povo. Simbolizava a remoção do pecado da nação. E a nação tinha que fazer o que, irmão? Chorar. Chorar pelos pecados. Pedir perdão para Deus. Olha o versículo 26 de Levítico. Levítico 23, versículo 26. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas ao 10 deste mês, 7º, será dia de expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele dia, mesmo dia, nenhuma obra farei, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda a alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei no meio do seu povo. Meus irmãos, era um dia que o povo se reunia para pedir perdão pelos pecados. Agora deixa eu perguntar para você.
Você já fez isso? Você já chorou pelos seus pecados? Você já chorou pelos seus erros? Já chorou pelas suas falhas? Você já chegou diante de Deus: Senhor, me perdoa. Eu falei, eu errei, eu transgredi, eu não fiz o que era certo. E Senhor, mesmo que eu estou andando na sua presença, eu sei que às vezes eu falho e nem percebo. Eu erro e nem percebo. Me expurga, como diz o salmista. Falou: me ajuda eu entender onde estão os meus erros. Me ajuda, Senhor. Porque às vezes o ser humano faz igual o fariseu, bate no peito: eu jejuo quantas horas por dia, eu faço isso, e acha que não peca, e ele já estava pecando naquilo que ele estava fazendo. Só dele se achar, ele já estava pecando. E o outro dizendo: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o Senhor. E foi ali pedindo perdão, perdão. Quem alcançou misericórdia? Aquele que se humilhou. Meus irmãos, tem dia que é dia de se quebrantar na presença de Deus. Tem dia que é buscar a face de Deus, irmão. Tem dia que é dia da gente olhar para as nossas misérias e dizer: Senhor, eu poderia ser melhor, eu queria fazer melhor, me perdoa, Senhor. Esse dia era para o povo se afligir, pedir perdão pelo pecado que eles cometeram. E nesse dia o pecado do povo era perdoado, era coberto o pecado do povo. Porque se não tem perdão de pecado, irmão, não tem salvação. Se não tem perdão de pecado, não tem como a gente se alegrar. Mas graças a Deus que Deus nos perdoa. Graças a Deus que Deus tem misericórdia da nossa vida. Qual que foi a última vez que você chorou igual a Ezequias? Qual que foi a última vez que você se afligiu igual o povo pelas misérias, pelos pecados? Qual foi a última vez que você jejuou e disse: me perdoa, Deus, tem misericórdia de mim, me ajude a eu ser mais forte, me ajude a eu ser melhor, me lava, me limpa, me purifica, tem misericórdia de mim. Era dia de aflição, dia do povo buscar a Deus, dia do povo se quebrantar. Como eu disse, nem todo dia é dia de festa, de se alegrar, assim, mas tem dia que é dia de chorar também. Então chore na presença de Deus, porque aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele que se humilha, não é aquele que é humilhado, é aquele que humilha a si mesmo. Porque em nome de Jesus as pessoas podem humilhar a gente e a gente ser exaltado. Isso não vai mudar nada, porque é nós que temos que se humilhar na presença de Deus, é nós que temos que se quebrantar, porque o que muda a nossa vida é a nossa posição diante de Deus. A gente tem coragem de reconhecer que somos pecadores, precisamos da misericórdia dEle. Meus irmãos, a oração do Pai Nosso já ensina: perdoa minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores, perdoa os meus pecados, como eu perdoo aqueles que pecou contra mim. Já ensina que a gente deve pedir perdão. E esse dia era um dia porque Deus perdoava o povo. Esse dia era um dia consagrado porque o povo ia clamar a presença de Deus, e o povo ia ser liberto do pecado. E não tem coisa melhor do que ser livre do pecado. Não tem coisa melhor do que receber o perdão do Senhor, meus irmãos. E o que significa para nós hoje? Lembra o dia da expiação? O sacerdote matava o animal, aspergia. Nós vamos trabalhar isso outro dia, porque o tema é muito amplo. Aspergia o sangue para perdão do pecado do povo. Agora, na nova aliança, eu e você não precisa aspergir sangue de animal nenhum. Eu e você precisamos ir até a Cristo. Por quê? Porque Ele é a nossa expiação. Ele que se ofereceu uma vez só. Vamos ler Hebreus capítulo 9. Ele ofereceu uma vez só pela minha vida e pela sua vida. Ele derramou o sangue, Ele aspergiu o sangue dele, por mim e por você. Hebreus capítulo 9. Vamos ler o versículo 24. Diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E nem também para si mesmo, em oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote a cada ano entrava no santuário com sangue alheiro, sangue de animal,
De outra maneira, necessário for padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, uma vez, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam na sua salvação. Antigamente o sacerdote todo ano tinha que aspergir para o pecado do povo, mas Cristo uma vez só ele entrou. Mas não no tabernáculo humano, ele foi diante de Deus. E ali ele se derramou na presença de Deus, através do sacrifício na cruz, foi espiritual, e Jesus morreu por mim e morreu por você, e através disso ele não entrou num santuário, feito por mão humana, ele entrou na presença de Deus, e através da vida de Jesus, eu e você é perdoado, através da vida de Jesus, hoje nós somos lavados, nós somos limpos, nós somos perdoados. Então, se a gente tem que chorar, vamos chorar, pelo aquilo que Cristo fez pela nossa vida. Vamos chorar. Jesus, obrigado. Chorar de gratidão também, né, irmão? Às vezes a gente se aflige e também se alegra. Muito obrigado, Jesus. O Senhor morreu por mim. Eu entendo que foi por mim que o Senhor morreu. Porque às vezes a gente fala, foi os fariseus que matou ele. Eles falam, foi Judas que traiu ele. Mas irmão, ele morreu foi por nós todos. Então quem matou ele foi todo mundo. Porque ele morreu por todos nós. A única coisa que nós não estava lá e falou, não, mata ele, mata ele. Você já parou para se colocar no lugar das pessoas? É igual as pessoas falam de Eva, né? Ah, Eva pecou, se Eva estivesse aqui eu pegava a Eva. Será que se não tivesse no lugar de Eva, você não tinha pecado? Aí você fala, os caras crucificou Jesus. Será que se não tivesse no lugar dele, você não tinha crucificado? Meu irmão, você já se colocou no lugar das pessoas? Quem entregou Jesus para morrer por nós? O próprio Deus. E por que Deus entregou? Por nós. Jesus morreu por quem? Por mim e por você. Pela nossa vida. Pelos nossos pecados. Pelos nossos erros. Pelas nossas falhas. Então por quem Jesus morreu? Pela gente. Então quem matou ele? Foi Judas? Judas não tinha poder para matar Jesus. Quem matou Jesus? Os fariseus? Não tinha poder para matar ele. Jesus morreu por nós todos. Por nós. Então sejam fiéis a Cristo. Vamos ser fiéis ao Senhor. Vamos agradecer a Ele pelo sangue que Ele aspergiu pela nossa vida. Vamos agradecer a Ele por tudo que Ele fez por nós. E chorem na presença de Deus, irmãos. Se quebrantem na presença do Senhor. Tire um dia. Tire um dia para você rever a sua vida e dizer, o que eu estou fazendo para Deus? O que eu estou fazendo da minha vida? Qual que é os erros que eu estou cometendo que eu preciso melhorar? Quais são os pecados? E chora e melhora. Porque se a gente achar que a gente não deve melhorar, já está errado, irmãos. Porque nós estamos aqui sendo santificados. E Cristo está sendo formado em nós. Enquanto Cristo não for formado em nós, enquanto nós não chegar à imagem de Cristo, no sentido de glória em glória, nós somos transformados. Seja o caráter de Cristo é voltado em nós, seja a pureza que perdeu, o amor, a santidade, a santificação, tudo aquilo vai voltando em nós, fazer o bem, fazer o que é justo, a pureza vai voltando para a gente. Enquanto Cristo não vê isso em nós, nós não estamos completamente transformados. Quando as pessoas olham para mim e para você, elas veem o amor de Cristo, ela vê que Cristo é em nós, ela vê que Cristo está na nossa vida. Meus irmãos, se as pessoas não conseguem ver Cristo em nós, eu não estou falando todo mundo, que nem todo mundo vai entender o verdadeiro significado de a presença de Deus estar na vida da pessoa, porque nem todo mundo reconheceu Jesus, quem dirá nós. Mas Deus sempre, se nós estiver com Cristo no nosso caráter, se Cristo estiver formado em nós, uma das pessoas vai reconhecer, essa pessoa tem Cristo na vida dele, essa pessoa tem Cristo na vida dela. Por quê? Por causa que o caráter de Cristo foi formado em nós, aquilo que foi perdido no jardim, Deus foi trazendo de volta para a gente.
Mas se não tiver arrependimento, irmão, como que Cristo é formado em nós? Se não tiver esse dia para a gente chorar, se lamentar, buscar a presença de Deus, como que Cristo vai ser transformado na nossa vida? Agora a última festa, vamos lá. É a festa do tabernáculo. Está no versículo 33 ao 43. O que simbolizava a festa do tabernáculo no Antigo Testamento? A proteção e a orientação de Deus no deserto. Quando o povo saiu do Egito, eles peregrinou em tendas. E Deus protegeu eles 40 anos, eles morando em tendas no deserto. Aí Deus falou: vocês vão comemorar essa festa. Vocês vão comemorar isso. Aí, se a gente for ver o versículo 42 de Levítico 23, olha o que diz: 7 dias habitarei debaixo de tenda, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saiba, 43, a vossa geração, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Para que o povo saiba que eu fiz vocês habitar 40 anos em tendas, e o quanto eu protegi vocês, irmão, no deserto. Porque no deserto, irmão, tinha perigo. Tinha perigo, e Deus protegeu eles no deserto. Agora, a festa do tabernáculo, para a minha vida e para a sua vida, o que nós podemos comemorar? Olha isso aqui, irmão. Se a Páscoa, o povo comemorou a libertação do Egito, agora a festa do tabernáculo, o que aí você pode comemorar? A proteção de Deus. A proteção de Deus aqui na terra, irmãos. Deus tem protegido em você. Deus tem guardado em você. Mesmo habitando numa casa, Deus tem protegido em você. Mesmo nós andando aqui nesse mundo, porque esse mundo é um deserto, meus irmãos. Eu falei, esse mundo não é um deserto físico, tá? Não tem areia, não tem... mas espiritualmente esse mundo ainda é um deserto. Porque nós passa por luta, nós passa por prova, passa por aflição. Mas um dia o deserto vai passar. Mas enquanto esse deserto não passa, nós continuamos servindo a Deus e a proteção dele continua na nossa vida. A proteção de Deus continua sobre mim e sobre você. Agora eu digo, comemora o que Cristo fez na sua vida. A Páscoa simbolizava a libertação. Jesus é a nossa Páscoa, nos libertou. Dia de Pentecoste simbolizava ali a colheita, o fim da colheita de cevada, o início da colheita de trigo, e teve uma colheita de grandes almas. Vamos agradecer a Deus pelas nossas colheitas, pelo que Ele tem feito na nossa vida. Vamos agradecer a Ele, porque nessas colheitas eu também e você fomos colhidos para Ele. Graças a Deus, homens e mulheres que pregou o Evangelho, nós viemos para a presença dEle. Falei várias, e o dia da expiação, vamos lembrar, irmão, que Cristo perdoou os nossos pecados, que Ele entrou uma vez no santuário, e derramou a vida dEle por mim e por você. Vamos agradecer a Jesus por isso, vamos se quebrantar na presença dEle, se humilhar, chorar, muito obrigado Jesus, e também chorar pelo nosso pecado. Eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou mudar, eu vou melhorar, e pedir perdão, irmãos. E por último, a festa do tabernáculo simbolizava a proteção de Deus na vida do povo. Quando 40 anos Deus poupou o povo. Eu falo assim, né? Até os 21 anos eu vivi no Egito, no pecado, sem conhecer a Jesus. Então eu já posso comemorar que Jesus até me guardou, até no Egito Ele me guardou. E agora, 11 anos vai fazer 11 na presença de Deus. E a proteção de Deus continua sobre a minha vida. E sobre a nossa vida. O Senhor continua, a Bíblia diz que Jesus, quando fala que Jesus, Ele veio entre nós,
No original fala que ele taberculou entre nós. Jesus era o próprio tabernáculo de Deus aqui na terra. Porque Ele que deve ser adorado, Ele que deve ser glorificado, Ele que deve ser honrado. E mais maravilhoso ainda, olha o que diz em Apocalipse, meus irmãos, para nós encerrar. Apocalipse 21, abre lá. Ó, se crente não... Você dizia, você é crente, não tem festa, você é crente, não tem nada. Olha aqui as festas, irmão, festa da Páscoa. Sabe? Comemora a Páscoa. A morte e ressurreição de Cristo que Ele fez por nós, a nossa libertação. Comemora. Cristo morreu por nós, Cristo nos libertou. Também comemora a ressurreição. Comemora a ressurreição dEle. Glorifica a Deus. Olha o que diz Apocalipse 21, 3. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha isso aqui, irmão, quando Jesus voltar, quando a gente ir para Nova Jerusalém, nós vamos estar no tabernáculo. Nós vamos estar com o Senhor para sempre. Nós vamos reinar com Ele para toda a vida, se a gente for fiel. E para encerrar, olha o que diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Versículo 4. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém, meus irmãos? Então vamos glorificar a Deus. Vamos agradecer a Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos comemorar a Páscoa. Vamos agradecer a Deus pelas colheitas que Ele tem nos dado. E vamos louvar Ele pela presença dEle, pela proteção dEle. E também vamos tirar tempo para a gente chorar e se lamentar e pedir perdão para Ele também, em nome de Jesus. Reconhecer e ser pessoas melhores. Eu vou trazer um pouco para o calendário nosso. Sem ser muito calendário cristão, mas o calendário que tem em geral. Tem muitos feriados. Mas nem todos os feriados glorificam a Deus. Agora vamos dizer, Israel, eles tinham feriados, que eram essas festas. Dava 19 dias, nesse que eu contei, fora a festa de Purim, que simbolizava quando o povo foi liberto. Lá no livro de Esther, vocês vão ver que o povo queria matar o povo judeu, aí Deus entrou com providência, houve o livramento, aí eles comemoravam a festa de Purim, ou seja, lançou sorte. Graças a Deus eles foram protegidos. Tinha essa festa também. Mas você vê que o povo de Israel, ele tinha várias festas, eles subiam para Jerusalém, mesmo espalhado, para adorar a Deus. Principalmente nas 3 festas, nas principais também no dia da expiação. O povo subia ali para adorar a Deus. E eles santificavam dias para Deus. E esses dias eles lembravam do que Deus tinha feito por eles. Eles analisavam a vida deles. E também festejavam. Então, em nome de Jesus, sabe esses feriados que tem por aí? Vamos aproveitar eles. Sabe, não vamos usar os feriados para fazer coisa errada não, irmão. Vamos aproveitar os feriados que tem aí, para a gente cultuar a Deus. Para a gente glorificar, para a gente lembrar do que Deus fez na nossa vida. Mas pastor, é feriado de santo, não sei o que, irmão. Não se preocupa com o santo lá, porque o nosso santo é Jesus. Então usa para a glória dele. O resto é homem. O resto é homem, o único que deve ser adorado é Jesus. Pedro não deve ser adorado, ele nunca pediu adoração. Paulo nunca pediu adoração. Maria nunca pediu, nenhum desses pediu adoração. Nenhum desses, você pode ler a Bíblia inteira, nenhum deles pediu adoração. Então, o que deve ser adorado é Jesus. Então usa os feriados e se retira. Fala assim, onde eu preciso melhorar. Os outros falam, hoje eu vou glorificar a Deus, hoje eu vou me alegrar. Os outros, hoje eu vou chorar na presença de Deus. Hoje eu vou analisar a minha vida. Porque se o povo não tivesse, irmão, olha isso aqui como é forte.
Se o povo não tivesse esses dias, eles não iam lembrar das coisas de Deus. Se o povo não tivesse esses dias para se separar, se não tivesse esses dias de consagração, o povo não ia se lembrar das coisas de Deus. Quando eles ficaram sem fazer, eles esqueciam de Deus. Por isso que Deus falou, vocês vão ter que fazer isso, para se lembrar. Então, irmãos, aproveita os dias e glorifica a Deus. Aproveita e para analisar. Porque, irmão, nós precisamos parar às vezes e analisar. Amém? Vamos se colocar de pé? Senhor Deus, Todo-Poderoso. Pai, nós sabemos que hoje o mundo ensina, Pai, a gente comemorar outras coisas. E a festa do mundo não é a festa que o Senhor quer que a gente comemore. A festa do Senhor é conforme a Tua palavra. Então ajude nós a saber usar os nossos dias, usar o nosso tempo, usar os feriados, usar, Pai, todas as festas para comemorar para a glória do nome do Senhor. Porque o Senhor fazia o povo lembrar da sua bondade, do seu livramento, daquilo que o Senhor fez na vida deles. Ajude a gente a saber lembrar daquilo que o Senhor fez na nossa vida sempre, Pai. Da libertação que o Senhor fez conosco. Ajude a gente a lembrar da Páscoa, que é morte e ressurreição de Cristo para nós hoje. O que Cristo fez por nós na cruz, Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ajude a gente a lembrar, Senhor, das colheitas que o Senhor tem nos dado, das bênçãos que o Senhor tem nos dado. Ajude a gente a lembrar do dia de Pentecoste, que foi derramado o Espírito Santo, Pai, sobre as vidas, e hoje é derramado sobre nós, e houve uma grande colheita de almas. E ajude a gente a lembrar, Senhor, a festa do tabernáculo, mas para nós hoje, da proteção do Senhor aqui nesse mundo. E que um dia nós vamos estar com Cristo, nós vamos estar com Deus, nós vamos estar no tabernáculo de Deus. Ajude nós a lembrar disso, Senhor. Ajude nós a lembrar disso. E Senhor, meu Deus, dia da expiação, Senhor, perdoa a gente, Pai. Perdoa a gente. Nós sabemos que Cristo, Ele morreu por nós. Cristo foi a nossa expiação. Ele morreu pelos nossos pecados, Senhor. Ele sofreu por nós. Cristo foi nossa expiação, Pai. Então perdoa a gente. Perdoa a gente. Perdoa a gente. Tem misericórdia de nós, Pai. Porque Cristo morreu foi por nós. Foi os nossos pecados que causou a morte de Cristo, Senhor. Perdoa a gente. Mas muito obrigado também, Senhor, por o Senhor não ter derramado a culpa sobre nós. Muito obrigado por o Senhor não ter derramado a sua ira, ter nos matado, ter nos tirado da nossa vida. Muito obrigado por o Senhor ser tão bom, tão amoroso, tão misericordioso, que enviou o seu próprio Filho e amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Muito obrigado por enviar o seu Filho por morrer por nós, Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor. E Pai, ajude nós a se alegrar na Tua presença. Ajude nós a saber, a Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para tudo. Ajude nós a saber a se alegrar nos dias de festas. Ajude a gente a saber também, Senhor, chorar nos dias de luto, saber se quebrantar, buscar a Tua presença, Senhor. Ajude a gente a saber, Pai, também parar um dia como o povo parava, para analisar a vida deles com o Senhor. E também, muito obrigado por me lembrar, quando o povo parava era para renovar também muitas vezes a aliança com o Senhor. Lembrar da aliança com o Senhor. Então ajude a gente a lembrar que nós temos uma aliança com o Senhor, Deus. E meu Deus, se entrou alguém aqui afastado, se entrou alguém aqui talvez que o inimigo colocou um monte de coisas na mente, que esqueceu de tudo que o Senhor fez, tem misericórdia, Pai. Eu creio que hoje o Senhor está trazendo a memória. Se entrou alguém aqui dizendo, eu não tenho motivo para comemorar, não tenho motivo para me alegrar, eu creio que os motivos já foram apresentados aqui, Senhor. Eu creio que os motivos já foram apresentados, Senhor. Então ajude a gente a saber celebrar, agradecer, adorar e cultuar o nome do Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.